No remoto ano de 1982, em meio ao desolado e gélido cenário da Antártida, cientistas no Polo Sul fizeram uma descoberta alarmante. Os restos de uma criatura que parecia ser de origem alienígena. Mas esse era apenas o começo de uma série de eventos misteriosos e perturbadores que estavam prestes a se desenrolar. Naquele mesmo tempo, um husky, com uma agilidade impressionante, fugia desesperadamente de um helicóptero norueguês. A bordo, um homem tentava acertar o cachorro com tiros, mas o ágil husky conseguia escapar de cada disparo. Enquanto isso, em uma base de pesquisa americana nas proximidades, um piloto chamado MacReady estava envolvido em uma partida tranquila de xadrez contra um computador. Quando a máquina o derrotou, frustrado e demonstrando ser um péssimo perdedor, MacReady reagiu derramando álcool sobre o equipamento, efetivamente destruindo-o. Logo após, o husky conseguiu chegar à instalação americana, perseguido de perto pelo helicóptero. O aparecimento súbito do animal e o helicóptero causaram um alvoroço entre os pesquisadores e militares no local. O helicóptero fez um pouso forçado, e o husky, buscando refúgio, correu para dentro da instalação. O norueguês, persistente, tirou uma granada para lançá-la no cachorro, mas, num golpe de azar, a granada escorregou de sua mão e explodiu próximo ao helicóptero, destruindo-o. Frustrado e desesperado, o homem norueguês invadiu a instalação atrás do cachorro. Tentando alertar a todos, ele gritava em norueguês, mas por não ser compreendido, acabou apenas aumentando a confusão. No meio do tumulto, ele disparou contra o cachorro, mas acidentalmente acertou um americano chamado Bennings. A situação escalou rapidamente, e o comandante Gary, assumindo uma postura defensiva, atirou e matou o homem norueguês em legítima defesa. Após o incidente, enquanto os restos carbonizados do helicóptero eram investigados, Clark tentava acalmar o husky. Enquanto isso, o médico da equipe, Dr. Copper, cuidava da ferida de Bennings. A situação bizarra levou Childs, o mecânico-chefe, Dr. Copper, comandante Gary, Knowles, o cozinheiro, e Palmer, o assistente mecânico, a uma discussão acalorada sobre o que poderia ter levado o norueguês a um ato tão extremo. Childs sugeriu que o isolamento polar poderia enlouquecer qualquer um, mas Copper, discordando, observou que os noruegueses não estavam na região há tempo suficiente para tal deterioração mental. Decidido a investigar mais a fundo, Dr. Copper propôs uma visita à instalação norueguesa. Embora MacReady alertasse sobre as condições climáticas adversas, Copper insistiu na urgência da missão, preparando-se para enfrentar os riscos que essa decisão poderia acarretar. Depois de deixarem a base, o husky se moveu furtivamente pelo corredor até entrar no quarto de um dos membros da equipe, sem ser notado. Enquanto isso, MacReady e Copper chegaram à instalação norueguesa, apenas para descobrir um cenário de completa devastação. As evidências de uma tragédia eram claras. Marcas de sangue cobriam o chão e as paredes, adicionando um tom macabro ao ambiente já sinistro. Eles se depararam com um corpo de um homem que, em um ato de desespero, parece ter cortado os próprios pulsos. Enquanto Copper examinava alguns documentos e pesquisas deixados para trás, MacReady descobriu uma unidade de vídeo portátil que poderia conter pistas sobre os acontecimentos. Explorando mais a fundo, eles encontraram em um quarto isolado uma enorme laje de gelo, o que levou Copper a teorizar que os noruegueses talvez tivessem descoberto um fóssil preso no gelo, razão pela qual a haviam extraído. Ao saírem, um achado ainda mais perturbador os aguardava. Os restos carbonizados de uma criatura com traços grotescamente humanoides, incluindo um rosto deformado. Sem entender exatamente o que estavam vendo, Copper estava perplexo, mas MacReady notou uma garrafa de gasolina ao lado dos restos, indicando que os noruegueses tinham tentado destruir a criatura com urgência. Eles decidiram levar o corpo deformado de volta à instalação americana para investigações mais profundas. De volta à base,
o biólogo sênior Blair foi imediatamente chamado para realizar uma autópsia. Enquanto isso, o comandante Clark pediu ao Windows, o operador de rádio, que tentasse estabelecer contato com o mundo externo para relatar a descoberta. Contudo, as péssimas condições meteorológicas tornavam quase impossível a comunicação por rádio. A autópsia revelou algo ainda mais bizarro. A criatura possuía órgãos internos semelhantes aos humanos, aumentando o mistério e a confusão entre a equipe. Ao mesmo tempo, Clark havia colocado o Husky no canil com os outros cães, que imediatamente começaram a rosnar para ele. Em um momento chocante, o Husky se transformou numa criatura alienígena horrenda e começou a atacar os outros cães com um líquido estranho. Os latidos frenéticos dos cães alertaram Clark, que abriu a porta do canil e foi surpreendido por um dos cães atacados que pulou em sua direção. Ao ver a horrível transformação do Husky, ele rapidamente fechou a porta. MacReady, ouvindo o tumulto, imediatamente acionou o alarme da base. Ele instruiu Childs a correr até o canil com um lança-chamas. A equipe inteira se reuniu, observando em horror enquanto a criatura alienígena continuava seu ataque, quase absorvendo os cães restantes em sua massa disforme. A tensão era palpável, enquanto se preparavam para enfrentar o que claramente era uma ameaça não apenas para eles, mas potencialmente para toda a humanidade. Childs chegou ao canil e, por um breve momento, ficou paralisado pelo terror ao ver a criatura alienígena grotesca diante de si. Recuperando-se rapidamente, ele tomou uma decisão e usou o lança-chamas para incinerar a ameaça alienígena, eliminando-a completamente. Blair examinou atentamente o corpo carbonizado da criatura e confirmou uma descoberta alarmante. Era um organismo capaz de imitar perfeitamente outras formas de vida. Observaram que conseguiram matar a criatura antes que ela completasse sua imitação. Para não deixar dúvidas e como medida de precaução, Blair decidiu coletar uma amostra de sangue do único cão que sobreviveu ao ataque. Durante o procedimento, ele se lembrou que Clark havia passado o dia inteiro com o alien, quando este ainda se disfarçava de cachorro e até ficou sozinho com ele por um tempo. Isso despertou uma suspeita incômoda em Blair. Enquanto isso, MacReady assistia às gravações encontradas na unidade de vídeo portátil e percebeu algo intrigante. Os noruegueses haviam escavado um buraco muito maior no gelo do que a pequena laje que ele e Copper haviam visto em sua visita à instalação. As anotações resgatadas revelavam a localização exata dessa escavação. Copper, refletindo sobre as informações, teorizou que uma nave espacial poderia estar congelada ali há mais de 100 mil anos. MacReady acrescentou que provavelmente uma criatura que estava a bordo tentou escapar, mas acabou congelada até que os noruegueses a libertaram acidentalmente. De volta à base americana, Childs e o comandante Gary se mostraram céticos quanto a toda a história, enquanto Nails se queixava de um incidente peculiar e irritante. Suas roupas íntimas haviam sido jogadas no lixo da cozinha. Blair, por sua vez, conduziu uma simulação por computador que demonstrava como as células alienígenas assimilavam e imitavam as células de outros organismos. O resultado foi um alarmante. Havia 75% de chances de que um dos membros da tripulação fosse agora um alienígena disfarçado. Blair instruiu que os corpos dos alienígenas capturados fossem armazenados em uma sala trancada. No meio dessas tensões, o assistente biólogo Fuchs procurou MacReady para informar que Blair havia se trancado em seu quarto e se recusava a sair. As notas de Blair revelavam teorias perturbadoras sobre a possibilidade de os alienígenas terem dominado inúmeros outros planetas e formas de vida. Num momento isolado e perigoso, Bennings ficou sozinho na sala de armazenamento com os corpos dos alienígenas. Quando Palmer chegou, presenciou uma cena horripilante. Bennings estava sendo consumido por uma das criaturas. Imediatamente ele alertou MacReady e Fuchs, que encontraram a imitação alienígena de Bennings tentando escapar. Sem hesitar, MacReady agiu, incinerando o impostor.
Determinado a eliminar qualquer vestígio da ameaça alienígena, MacReady ordenou que todos os restos fossem levados para fora e queimados até a completa destruição. Quando a equipe adentrou a base, MacReady percebeu uma movimentação estranha. Blair estava saindo do helicóptero, armado com um machado e correndo em direção ao interior da instalação. MacReady descobriu, para seu horror, que Blair havia sabotado todos os controles do helicóptero, a única maneira viável de fuga daquele lugar isolado. Rapidamente, a situação se agravou ainda mais quando revelou-se que Blair estava controlando a sala de rádio e disparava contra qualquer um que tentasse entrar. Aos gritos, Blair afirmava que o alienígena planejava dominar o planeta inteiro e que ele não poderia permitir que a criatura escapasse ou se comunicasse com o exterior, levando à destruição dos equipamentos de rádio. Quando as munições de Blair se esgotaram, MacReady aproveitou o momento para neutralizá-lo com um golpe, deixando-o inconsciente. Blair foi então confinado em um galpão de ferramentas. Durante uma tentativa de diálogo, MacReady ouviu de Blair que ele não confiava em ninguém, e antes de MacReady se retirar, Blair fez uma sugestão enigmática para que ele observasse Clark de perto, lembrando que este havia ficado sozinho com o cachorro. Enquanto isso, Clark, chocado, descobriu que Blair havia matado o último cão no canil. A preocupação com a identificação dos impostores cresceu. Copper propôs um teste baseado na reação do sangue. Se misturassem sangue não contaminado com sangue imitado, haveria uma reação visível. No entanto, descobriram que todos os suprimentos de sangue estavam comprometidos, deixando Copper e o comandante Gary, que detinham as chaves do container de sangue, como suspeitos principais. Windows, tomado pelo pânico diante da incerteza crescente, tentou pegar uma arma, mas foi interceptado pelo comandante Gary, que, apesar de armado, abaixou a arma e cedeu sua posição de liderança para MacReady, reconhecendo a suspeita que recaía sobre ele. MacReady então decidiu que tanto Gary quanto Copper deveriam ser sedados com morfina para evitar qualquer risco, enquanto todos eram considerados suspeitos. Ele encarregou Fuchs de encontrar um método alternativo para testar quem era humano e quem era imitação. Em seu escritório, MacReady gravou explicando os eventos recentes, destacando que o alienígena, ao imitar um humano, rasgava as roupas da vítima. Fuchs complementou essa informação, revelando que mesmo uma única célula do organismo alienígena era capaz de criar uma nova imitação completa. Logo após MacReady deixar o escritório, alguém desligou o fusível, mergulhando o local no escuro. Fuchs, ao sair para investigar, encontrou uma jaqueta rasgada com o nome de MacReady. Alertado, MacReady informou ao resto da equipe que Fuchs havia desaparecido. Ele, Windows e Norris prontamente saíram em busca de Fuchs, tentando reunir pistas e entender o que realmente estava acontecendo. Enquanto buscavam Fuchs, encontraram um cenário sombrio. O corpo de Fuchs estava carbonizado, aparentemente por suicídio, uma medida drástica para evitar a assimilação pelo alienígena. Windows voltou à base, mas MacReady percebeu algo suspeito. A luz estava acesa na cabana de Windows. Ele e Norris decidiram investigar. Quando não retornaram após 1 hora, preocupado com a segurança da equipe, Childs ordenou que todas as portas da instalação fossem seladas. Knowles eventualmente retornou sozinho, trazendo notícias inquietantes. Ele havia perdido MacReady de propósito durante uma tempestade porque encontrou uma jaqueta rasgada com o nome de MacReady, sugerindo que ele poderia ser uma imitação. No entanto, em um giro inesperado dos eventos, MacReady irrompeu na instalação, desesperado e agitado. Ele estava armado com dinamite e ameaçou explodir tudo se alguém tentasse se aproximar. Durante o tenso impasse, Norris, um dos membros da equipe, sofreu um ataque cardíaco. MacReady, num gesto que misturava cautela e necessidade, permitiu que Copper atendesse Norris, mas sob a mira de um lança-chamas. Tragicamente, enquanto Copper aplicava o desfibrilador,
Norris se transformou, revelando ser mais uma das aberrações alienígenas. MacReady agiu rapidamente, queimando a criatura. Este horrível incidente inspirou MacReady a propor um teste definitivo de lealdade e humanidade. Ele ordenou que Windows amarrasse todos em cadeiras e colhesse amostras de sangue de cada um. Quando Clark se opôs e atacou MacReady com uma faca, MacReady foi forçado a atirar para se defender, resultando na morte de Clark. MacReady explicou seu plano. Testariam o sangue com um fio aquecido. Sangue normal não reagiria, mas o sangue alienígena se defenderia. Durante o teste, apenas Palmer reagiu, revelando-se uma imitação. Palmer transformou-se e atacou, matando Windows antes de ser queimado por MacReady. Após a turbulência, Childs ficou encarregado de vigiar a base, enquanto MacReady, comandante Clark e Norris foram verificar Blair. Ao chegarem ao galpão de ferramentas, descobriram que Blair havia escapado, cavando um túnel sob o galpão e, surpreendentemente, estava construindo algo que parecia uma nave com peças do helicóptero. Enquanto isso, Knowles avistou Childs deixando a instalação por razões ainda desconhecidas, e num momento crítico, a energia de toda a instalação foi cortada. MacReady concluiu que Blair havia se infiltrado sorrateiramente e desligado os geradores. À medida que a temperatura dentro da instalação começava a cair vertiginosamente, o cenário tornava-se cada vez mais desolador para Norris, Clark e MacReady. Eles compreenderam que suas chances de sobrevivência eram nulas, mas estavam determinados a não deixar que o alienígena sobrevivesse para ameaçar futuras equipes. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Alien. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Com essa resolução sombria em mente, destruíram a nave que Blair, agora totalmente dominado pelo alienígena, estava construindo. Utilizaram dinamite para o serviço e, em seguida, devastaram grande parte da instalação com coquetéis Molotov, criando um cenário de destruição massiva. Decididos a eliminar qualquer possibilidade de o alienígena sobreviver, planejaram colocar 3 grandes cargas de dinamite em pontos estratégicos da instalação. No entanto, enquanto Knowles e Gary trabalhavam na preparação das cargas, foram brutalmente atacados e assimilados por Blair, que havia se transformado numa versão monstruosa do alienígena. Em um confronto final e desesperador, o alienígena, agora gigantesco, lançou-se sobre MacReady e engoliu uma das cargas que ele preparava. Com a situação cada vez mais crítica, MacReady, usando sua astúcia e um último bastão de dinamite, acendeu e lançou diretamente na boca do alienígena. A explosão resultante não só incinerou o monstro, como também desencadeou as demais cargas que ele havia engolido, provocando uma explosão catastrófica que rasgou a instalação ao meio. No rescaldo, com a instalação reduzida a escombros gelados, MacReady encontrou Childs vagando pelas ruínas. Desconfiado, MacReady questionou onde ele tinha estado, ao que Childs respondeu que havia perseguido o que pensou ser Blair, mas acabou perdido na tempestade. Embora ainda houvesse um traço de desconfiança, ambos reconheceram que, à beira da morte pelo frio extremo, não fazia sentido manter suspeitas. Conformados com seu destino iminente, decidiram compartilhar uma última bebida, encarando as horas finais com uma resignação. E é assim que o filme se encerra.